E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E o tema de hoje é sobre como realizar exame de coluna cervical com colar cervical. Eu vou te dar aqui algumas dicas de como realizar um bom exame. Como assim, professor? Raio-x de coluna cervical com colar cervical? Pois é, então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito mais. E também, pessoal, dá uma dica aqui para vocês que se vocês quiserem aprender ainda mais e receber conteúdos exclusivos, é só vocês fazerem parte da turma exclusiva aqui do Seja Membro do Radiologando, onde você vai receber aí vários conteúdos, PDF, simulado para concurso público, vídeos de questões comentadas, vídeos de posicionamentos exclusivos e muito mais. É só você clicar no botão aqui, ó, ao lado do botão inscreva-se, ou então clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Lembrando que vocês também podem aí nos seguir lá no Instagram, seja no @radiologando ou no @igorgilprof, onde você vai aprender ainda mais, interagir com os stories, participar de todas as enquetes e também radiologar de pertinho conosco. Então não perde e já segue a gente lá para ficar por dentro das novidades. Bom, recado dado, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Independente se você é estagiário, se você é estudante ou até mesmo se você já é profissional formado na área, sempre vai ter aquele exame que a gente olha assim e esse exame vai dar trabalho de fazer. E o raio-x de coluna cervical com colar cervical é um destes. Confesso a vocês que na primeira vez que realizei esse exame, eu também tive medo ali de realizar, mas consegui realizar sem problema nenhum. Mas para isto, é importante com que você sempre esteja ali, ó, estudando. E muitas das vezes, um paciente com um colar cervical, ele vai ter aí a primeira característica que é a limitação de movimentos. Se você buscar na literatura e procurar saber como é realizado o AP de coluna cervical, você vai perceber que o paciente ele precisa fazer uma leve extensão em relação aqui à coluna cervical e a gente vai precisar colocar uma angulação cefálica aí próximo para poder pegar bem ali em relação à região de todas as vértebras cervicais. O fato é que o paciente com colar cervical, isso vai dificultar, porque ele não vai conseguir realizar esse movimento. Sem contar também que, em sua grande maioria, o paciente quando vai realizar o raio-x de coluna cervical em perfil normal, o paciente vai estar em ortostática ou até mesmo em semidecúbito. Já o paciente com colar cervical, geralmente ele vai estar em decúbito dorsal, ou seja, ele vai estar acamado. E como é que a gente vai realizar o perfil desse paciente então? E aí onde entra mais uma dica. Quando o paciente estiver acamado e você precisar realizar uma imagem em perfil, seja do crânio, da coluna cervical, do tórax, dos membros superiores ou membros inferiores, você vai realizar uma técnica chamada de raios horizontais. Nesse caso, não é porque o raio é vertical ou horizontal, e sim porque a estrutura onde a gente deveria realizar com o paciente em ortostática, a gente vai realizar com ele na linha horizontal ou na linha transversal. Então, para você realizar um perfil de coluna cervical, das duas uma. Ou você coloca o cassete ou o chassi ao lado da estrutura, tá certo? Com o paciente deitado, ou se ele estiver num serviço de radiologia, você pode até mesmo realizá-lo dentro do book mural. Pois é, com a maca, você alinha com que a região da cervical fique na estativa ali no book mural e você coloca o chassi ou o cassete dentro de book e realiza ali o exame perfeitamente. O mais importante é que, em hipótese alguma, você, como técnico ou tecnólogo em radiologia, deve remover o colar cervical para poder realizar o exame. Isso não é correto. Afinal de contas, se o paciente tiver algum trauma e na hora que você mexer ali, você pode lesioná-lo ainda mais. Mesmo com colar cervical, você tem que tomar todo o cuidado e evitar com que o paciente possa se movimentar. É sempre importante também conversar com o paciente, tá? Orientá-lo para que ele não se mexa e que você está ali para poder ajudá-lo a realizar o exame da melhor maneira possível, tá certo? Seja no leito, na UTI ou até mesmo com o paciente no serviço de radiologia, o AP vai ser realizado da mesma forma, tá certo? Com a exceção do movimento da estrutura, ou seja, você vai precisar ainda assim angular o raio central, mas o perfil, este vai ter que ser realizado com raios horizontais, seja fora de book ou até mesmo dentro de book. E daí você faz a seguinte pergunta:
professor, é comum a gente atender pacientes e para poder realizar raio-x de coluna cervical com colar cervical? Não, não é comum, exceto se você trabalhar em uma unidade de urgência e emergência, principalmente se for aí uma emergência de traumatologia. Afinal de contas, esses pacientes eles vão ser mais basicamente encaminhados para essas unidades. Então, se você trabalha, se você vai estagiar, ou se você está estudando e pretende trabalhar em uma dessas áreas, tá certo? Urgência, emergência ou então traumatologia, possivelmente você um dia poderá atender um desses pacientes. Mas independentemente disso, você precisa obrigatoriamente saber sobre a aplicação de quase todas as técnicas. Todas não, porque ninguém nunca vai saber 100%. Mas estar preparado para poder realizar este tipo de exame remete aí um pouco mais de sabedoria à sua formação e também às suas competências profissionais. Tá, professor? E além do AP e perfil com raios horizontais, existe ali a necessidade também de realizar outros exames, outras incidências? Sim, existe também a incidência de AP transoral. É estudado aí a região de C1 e C2, tá certo? Então procure também saber sobre o AP transoral. Leia na literatura, que é bastante interessante e importante no caso aí em pacientes que têm um trauma, tá certo? Afinal de contas, o AP transoral, tá certo? O AP cervical transoral é muitíssimo realizado em pacientes com trauma ou suspeita de trauma, principalmente nesses casos aí. Agora, oblíqua de coluna cervical, extensão ou flexão, estas outras incidências complementares não se faz necessário. Um paciente politraumatizado, tá certo? Geralmente, além das incidências de rotina, geralmente ali tem uma incidência a mais para poder complementar o estudo, para se ter ali uma visualização em relação a toda aquela região a ser estudada. Porque no AP de cervical normal, dificilmente a gente enxerga, tá certo? C1 e C2, devido à sobreposição, ou em relação à região da mandíbula, ou até mesmo em relação à região do occipital. E no AP transoral, essas estruturas elas ficam meio que livres em relação a essas outras estruturas que podem ficar sobrepostas, tá certo? E aí, aprendeu direitinho a como realizar o exame de coluna cervical com colar cervical? Eu espero que sim, espero que também tenha anotado aí todas as informações. Mas me diga aqui nos comentários, tem aí algum exame que você olha assim, ou algum exame que você já fez e olhou assim e pensou, esse exame vai dar trabalho? Deixa aqui o seu relato aqui embaixo nos comentários para que eu possa aí saber e também saber aí qual é o exame que você tem dificuldade ou se você tem alguma dúvida. E se você tiver qualquer dúvida, ou eu, ou a equipe do Radiologando vai te responder, tá certo? Bom, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Já vai deixando aqui o like também para poder fortalecer o trabalho. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Lembrando que tem vídeo novo toda terça e toda quinta às 7 horas da noite, tá bom? Então encontro com vocês no próximo vídeo, na próxima live, na próxima postagem, no próximo aulão, enfim, nos vemos por aí. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais. Valeu!